Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. E amado Deus, que nós precisamos nessa noite é de aprender, Pai, a importância de ser revelado. Ter a genuína revelação desta mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, ó Pai. Nós estamos firmes, nós estamos agradecidos, porque nós somos gerados pelo Teu Espírito Santo. E te agradecemos, ó Pai, pela porção da palavra. Te agradecemos pela genuína revelação de Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs e a todos que nos ouvem, há um perigo muito grande em um homem e uma mulher de não ter a revelação da palavra. Você sabe, irmãos, é como a criança. A criança, quando ela tem uma pouca idade, ela é muito jovenzinha, ela ainda não tem um discernimento do certo, do errado. Se o ladrão chegar até ela, conquista ela com balas, conquista ela com doces. É tão ingênua porque ela não tem uma revelação do real perigo. E nós, como ovelhas do pasto, do bom pastor, temos que ter discernimento de espírito. Temos que saber e conhecer. E até mesmo, irmãos, observar se realmente estamos fecundados, gerados pela palavra de Deus. Por quê? Na mensagem As 7 Eras da Igreja, na página 4, a exposição das eras, a revelação de Jesus Cristo, note que na página 4, uma porção, o profeta de Deus diz assim: você notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros? Através de teólogos liberais, ele está sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Porque nesses 2 livros nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele odeia ser exposto. E nesses livros ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: ele não tem parte em mim, e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isto, mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a sua confiança na palavra. Você notou? Que o diabo ele vai trabalhar com você. Por que não dizer comigo? Ele vai trabalhar. Portanto, ele faz tudo o que pode
para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, note bem, para você ter revelação da palavra de Deus, você tem que ter o Espírito da palavra. Não é muito simples, irmãos e irmãs, você ter revelação do Espírito da palavra de Deus. Porque o diabo sabe que quando você tem a revelação do Espírito da palavra de Deus, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Veja bem, não é brincadeira. Muitos são crentes. E com todo respeito, são crentes, mas até o diabo é crente. E o diabo é um bom crente, ele lê a palavra. E ele faz de tudo para o genuíno eleito de Deus, para a verdadeira igreja descrer do Espírito da revelação da palavra de Deus. Olha, irmão, irmã, se você tem o Espírito da revelação em você, você não é abalado por doutrinas de homens. Pode vir com a Bíblia e pode tentar provar ao contrário do que está escrito. Pode tentar provar para você ao contrário do que o bom pastor nos diz. Ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas eu sou conhecido. Você não é enganado quando você tem o Espírito da verdade em você. Aleluia! Deixe-me mostrar outra razão. Agora na página 5. É um estudo, irmãos. E isso é para a igreja. Isso é para mim, isso é para você. Isso vai te ajudar muito. Já está me ajudando. Porque diz aqui a mensagem: deixe-me mostrar outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. O diabo odeia a revelação, irmãos. Ele odeia um crente, um cristão revelado. Muitos dizem: eu sou da mensagem, eu sou, mas quero saber uma coisa, tem revelação atrás disso? Você realmente tem revelação da mensagem? A revelação, como diz aqui, ela coloca confiança na palavra. Aqui diz que a revelação do Espírito na palavra. Deixe-me mostrar outra razão porque o diabo odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Olha bem, ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. E ele não muda. O diabo sabe quem é Jesus. O diabo sabe o poder que há em Jesus. O diabo sabe, irmão e irmã, quando uma igreja ela é revelada. Sabe sim. Ele sabe que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sabe isto muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16, em ação,
é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso, tem que ser. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20, é verdadeiro, o diabo sabe disso. Mas eu te pergunto, você tem revelação do que isso significa para você? Agora, recorde isto. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Como pode, irmão, você ser batizado em nome de Jesus Cristo? Se aqui diz que a verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Quando Pedro batizou somente em nome de Jesus Cristo, como pode uma pessoa dizer que tem revelação da real e verdadeira igreja de Deus, que é uma continuação do livro de Atos, e voltar para os dogmas, para os credos? Porém, o livro de Apocalipse mostra como o anticristo entraria na igreja. E eu quero chamar a sua atenção. E às vezes você pensa assim, meu Deus, o anticristo é a denominação. Vamos ver? Entraria na igreja e a contaminaria, tornando morna. Olha o que Satanás ia fazer com a igreja verdadeira. Tentar fazer porque não vai conseguir. Tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás revelando suas obras. Tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus. Tudo que o diabo quer é que você tenha descrédito. Tudo que o diabo quer é que você descreva a palavra de Deus. Até quando, pastor? Até quando que Satanás vai trabalhar perante a verdadeira igreja do Deus vivo? Tentando colocar o descrédito. O irmão e irmã só vai permanecer quem tem o espírito da revelação da palavra de Deus. Só estes. Só esses vai permanecer, nada mais. Infelizmente eu tenho que ser verdadeiro. É uma mensagem até mesmo evangelística essa aqui. Porque Satanás revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus, ele vai tentar colocar a destruição na palavra de Deus. Até em que tempo? Até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Satanás vai tentar colocar descrédito na palavra de Deus. Até quando? Até quando ele for lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isto. Uma coisa que o diabo não suporta é um crente revelado no espírito da revelação. Ô irmão, é coisa forte isso aqui, não é brincadeira não. Isso aqui é uma coisa forte, é alimento forte, é alimento de águia, é alimento de eleito. Por isso que Jesus disse, se fosse possível, enganaria até os escolhidos, mas não é possível enganar o escolhido de Deus. O escolhido de Deus, irmãos, ele tem o Espírito nele, da revelação da palavra de Deus. Não adianta, pode acontecer isso para cá e isso para lá, ele não é atingido. Não. Este é o crente revelado no Espírito. Ele sabe, Satanás sabe, irmãos. Olha aqui o que diz a mensagem. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação
da verdadeira igreja. Não tem duas igrejas. Não tem duas igrejas verdadeiras. Há somente uma igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira, ela é a revelação. É aquela igreja que tem o espírito da revelação nela. E o que ela é. E o que ela representa. E o que ela pode fazer. Aleluia. Ela pode fazer obras maiores. Ela será um exército invencível. Se ela obtiver uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã. Que coisa! Tem dois espíritos? O irmão Brana diz que tem dois espíritos dentro. Que coisa, irmãos, olha aqui. Dois espíritos dentro da verdadeira revelação. Dentro da verdadeira revelação, dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã. E pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo. Você pensa que o espírito anticristo está lá fora, está lá dentro. Está dentro os dois espíritos. Que coisa! Como as mensagens esclarecem, irmãos. Você tem que ter a revelação desta mensagem. Esta mensagem é Cristo. Mas a revelação desta mensagem, ela tem que ser uma revelação de espírito. Prestou atenção? Senão você vai estar com o espírito anticristo. Satanás será impotente diante dela. Diante de qual igreja? Da igreja que tem o espírito da revelação. Ele será tão seguramente frustrado, hoje como Cristo resistiu a cada esforço seu, para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação. Por isso, irmãos, eu tenho tentado de tudo. Eu tenho orado a Deus. E vocês devem orar por mim também, porque não é brincadeira esta mensagem, irmãos. Preste atenção. Satanás odeia a revelação. Satanás não quer que você tenha o espírito da revelação da mensagem, você. Mas nós o amamos. Nós amamos o espírito da revelação. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Mas nós prevaleceremos sobre elas. A verdadeira igreja com o espírito verdadeiro da verdadeira revelação. O diabo fica impotente perante essa igreja. E às vezes nós ficamos pensando, batizamos alguns irmãos, batizamos algumas irmãs, e logo vão embora, e até faz nós chorar, faz nós ficar com o coração doído, mas eles não têm a verdadeira revelação, irmãos. Quem tem a verdadeira revelação desta mensagem suporta, tudo sofre, tudo crê, paga o preço, será humilhado, será odiado, será pisoteado, mas ele terá o bom pastor, porque a Bíblia diz aqui, ó, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Ele te conhece, ele me conhece, ele sabe qual é a revelação que está no meu coração. Sabe a sua revelação? Não é qualquer estudo que vai tirar você dessa mensagem. Não, a revelação, irmãos, é uma coisa tão principal na vida do crente. Como é bom um pastor poder pregar a genuína e verdadeira mensagem com a revelação. E a igreja absorver isso, e aprender,
e aprender uma igreja estruturada na genuína, na verdadeira revelação, revelação do Espírito. Que coisa, irmãos. Você quer ver o que a Bíblia diz sobre o verdadeiro Espírito? Olha bem para você ver como isso funciona. Olha o que ele prometeu que guiaria a igreja. Tem um Espírito Santo que guia nós. A revelação não deixa nós se perder. Não tem como, irmão, você comer um pão asmo, bíblico, uma santa ceia com vinho puro, bíblico, um ato de lava-pés, bíblico, um profeta de Deus enviado, bíblico, uma unidade de Deus, um único Deus de Israel, um único Deus nosso, bíblico. Se você tiver o Espírito da revelação em você, você não se dobra perante organizações de homens. Olha o que a Bíblia diz em São João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, quer dizer, o Espírito da revelação, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não vai faltar nada. Tudo que você precisa já está pronto, preparado. Você simplesmente tem que enriquecer na revelação do Espírito Santo. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Este é o Espírito Santo. Isto é a revelação para a igreja genuína. Para a igreja que será arrebatada. Não é brincadeira, irmãos. Não estamos brincando de igreja. Que coisa! Aí aqui na 6, o irmão Brena diz, é a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. E o diabo, irmãos, ele não vem com qualquer outra coisa a não ser a palavra. Se ele sabe que você conhece a palavra, ele sabe que você é um cristão revelado, que você tem o Espírito da revelação, ele vai tentar te ludibriar, dibrar, ele vai tentar fazer alguma coisa com a palavra. Ele conhece, ele sabe que Jesus Cristo, o irmão Brana diz, ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele sabe que a palavra de Deus é verdadeira. O diabo sabe disso. A única coisa que o diabo faz tudo, ele até crê, estremece. A única coisa que o diabo não pode fazer é obedecer a palavra. Obedecer a palavra é somente para aqueles que têm o Espírito da verdade neles, o Espírito da revelação da verdadeira igreja. Note você. Sabe, irmãos, dá vontade da gente gritar e colocar no teu coração isso. Isso é a pura verdade. A revelação de Deus, que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode ver porque os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados? Teria que ser. Pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? Ninguém pode tirar nada da palavra, ninguém pode acrescentar nada. É tão simples assim, o irmão Brana diz, não há nada como tal poder prevalecente como a revelação da palavra de Deus. O maior trunfo que tem para você vencer, irmão, Satanás, é a revelação. Um crente revelado, faz a diferença. Uma cristã revelada faz a diferença. Aqui, a era de Éfeso, aqui diz para nós ler aqui, diz assim, agora nós sabemos exatamente, segundo a palavra que foi registrada pelo Espírito Santo, como a primeira igreja ou a original foi fundada.
e como Deus manifestou-se nela. A palavra não pode mudar ou ser mudada, porque a palavra é Deus. E se a palavra de Deus está naquela igreja, aquela igreja tem a palavra de Deus. É João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É isso que diz São João 1:1. Mudar uma palavra dela, como Eva fez, traz pecado e morte. Mudar uma palavra da palavra, traz pecado e morte, assim como diz em Apocalipse 22, 18, 19. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Assim, o que a igreja foi no Pentecoste é o modelo. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que os eruditos digam, Deus não tem mudado esse padrão. O que Deus fez no Pentecoste, Ele tem que continuar fazendo até que as eras da igreja terminem. Embora os eruditos digam a você que a era apostólica acabou, não creia nisso. Tal afirmação é errada por dois motivos. Primeiramente, é errado por supor que não haja mais apóstolos, só porque os 12 originais estejam mortos. Um dos apóstolos significa apóstolo significa um enviado. E há muitos enviados hoje, porém são chamados de missionários. Enquanto os homens estiverem sendo chamados e enviados com a palavra de vida, há uma era apostólica prosseguindo, aleluia! E em segundo lugar, eles referem a uma era de poder manifesto do Espírito Santo, como estando encerrada. Desde que a Bíblia foi completado, isto é inverídico. Não há sequer uma escritura que sugira isto. Porém, muitos afirmam conclusivamente ao contrário. Aqui está a nossa prova de que ambas as declarações são falsas. Atos 2:38. E arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quanto nosso Deus chamar. Ô irmão, Deus está chamando pessoas que têm revelação do Espírito Santo com a palavra, a promessa de poder com qual os apóstolos foram revestidos no Pentecostes, diz respeito a vós, judeus, a vós, filhos judeus, e a todos os que estão longe, gentios, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, quer judeus, quer gentios, até que Ele pare de chamar, a mensagem e o poder pentecostal não cessarão. Nós temos a revelação dessa mensagem, nós temos a revelação do Espírito da mensagem. Não está você feliz com isso? A importância, irmão, da revelação. A importância de nós ter o Espírito Santo. Por isso que em Lucas 24:49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O Espírito Santo traz poder. A revelação do Espírito Santo, a revelação da palavra, te dá poder sobre o diabo.
O diabo não pode te vencer, meu irmão, minha irmã, quando você está com o Espírito Santo. Aleluia! Você sabia que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus torna a dizer: mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O mesmo Espírito Santo que estava sobre os apóstolos é o Espírito Santo que está sobre nós essa noite. Aleluia! Temos que ter a revelação. Temos que ter a verdadeira revelação da mensagem. Por isso eu clamo a Deus que você tenha a verdadeira revelação. Um irmão revelado, uma irmã revelada. É tão gostoso quando você encontra uma pessoa, irmãos, que você vê que ele tem revelação da mensagem. Tão difícil é você saber que tem pessoas que você tem que dar tapinha nas costas, tem que ficar bajulando muitas das vezes, que nem diz o irmão Brana, porque você não sai da igreja por falta de revelação. Um cristão revelado, uma pessoa revelada no espírito da revelação, ela sabe que Cristo está nela, Cristo é o poder que está na igreja, Cristo é a unção, Cristo é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, nesta verdadeira e genuína revelação da igreja primitiva. Nós somos a continuação, a era não terminou, e a mensagem e o poder pentecostal não cessarão. O que a igreja tinha no Pentecoste é o seu direito inalienável. Não tem como mudar a palavra de Deus que está em origem para te abençoar nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.